Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com o deputado federal Nilson Leitão. Laís, você abre. Deputado, o que temos observado hoje no Congresso Nacional é um fortalecimento do PT depois do impeachment. O partido passou 13 anos no poder e não desaprendeu como se faz oposição. Eles têm uma postura muito veemente diante do governo Temer. Fortalecimento não em números, né? Não, um fortalecimento político em termos de postura. Eles passaram 13 anos na oposição e passaram 13 anos no governo e não desaprenderam como se faz oposição. O PSDB, ao contrário, a impressão que se tem é que não soube fazer oposição durante esses 13 anos. O senhor, inclusive, liderou a bancada durante um bom período. Que avaliação o senhor faz disso? Realmente falta ao PSDB aprender a fazer oposição? Eu acho que eu até interpreto de forma errada, forma um pouco diferente. Eu até pensei isso quando eu cheguei na Câmara. E acabei virando uma oposição que eu jamais pensei que seria, né? Porque eu saí do Executivo, fui para a Câmara, lá eu cheguei de cara com o impeachment, virei presidente dessa comissão de fiscalização financeira que convocou 6 ministros, que caiu 6 ministros. Então, eu tive uma postura bastante dura, quem acompanhou meu trabalho naquele período, de um deputado que foi para o enfrentamento. Eu subi na tribuna, chamei a presidente Dilma que ela estava mentindo para a população. Aquilo até meu partido se assustava com algumas palavras que eu usava. Era uma postura isolada. O partido se assusta. Até o partido se assustava. E trabalha em Mas bloco. o que eu acho, o PT não dá para interpretar desse jeito. Hoje que eu convivo com eles, em várias comissões, em vários temas, o PT é aquele que coloca fogo na casa, abandona e depois sai criticando porque o bombeiro molhou a sala na hora de apagar o fogueira. Ele é mais ou menos assim. E ele fez isso com o Brasil. Quer dizer, ele está batendo no governo Temer de um assunto que o Temer precisa consertar dos erros que eles cometeram. É quase que uma atitude psicopata. Então, é difícil você combater isso na comunicação. É muito difícil. Deputado, eles estão agora dizendo que a Petrobras está entregando as riquezas do Brasil aos estrangeiros. Eu acho que seria a mesma coisa. É a mesma né? coisa. Colocaram fogo na casa e estão reclamando da água que está pagando incêndio. Exatamente. Agora, eu queria complementar até o que disse a Laís, dando exemplos. O Serra é candidato em 2002 e se apresenta como Zé, porque ele era como Lula, ele era simples. Zé, quando ele sempre foi conhecido, até pela mãe, chamava de Serra. Ninguém chama de Zé. Me vem o Alckmin em 2006. Geraldo e com a camisa da Petrobras. Olha a chance que ele perdeu. Num debate ele fala a verdade, né, que há corrupção, já tínhamos tido o mensalão. Quando vem o marqueteiro, olha, cuidado, não é para atacar, tal, ele me aparece com a camisa da Petrobras. Tá, hoje ele poderia estar dizendo, eu disse a verdade e tal. E o Aécio também recua, porque disseram que ele não podia falar que a Dilma era leviana. Ela é muito mais que leviana. Muito mais, lógico. Por que os candidatos também não falam? Eu cobrei isso. É marqueteiro, eu cobrei isso. Assessor, coincidentemente, essa semana, eu cobrei isso do nosso senador Aécio. Falei, assim, num momento mais descontraído, eu estava almoçando, falei, até hoje, a única crítica que eu tenho a você é o enfrentamento nos debates com a presidente Dilma na campanha, que eu achei que você tinha que ser um pouco mais duro. Falou, pois é, Nilson, eu entrava para aquele debate mais duro e aí já vinha a assessoria que estava medindo. Falou, olha, estamos num debate porque vai perder. Ficava naquele 51-49, 52-48 e se bater está caindo. Então, a população, o sentimento naquela medição técnica, parecia que não queria que falasse a verdade. Mas para a população aquilo não era a verdade, aquilo era uma agressão, porque era uma mulher e tudo isso. Então é muito difícil você discutir uma campanha eleitoral num país que ainda o eleitor é muito passional, né? Ele é muito passional. Agora, e com razão, o brasileiro tem esse sentimento mais puro, né? Não, isso aí, o entrevistado é você e eu vou roubar um tempinho só para contar o seguinte. O brasileiro mente em pesquisa qualitativa. Eu sou testemunha disso porque dirigi revistas e jornais que a gente ficava ouvindo os caras que eles achavam. Aí não, a Playboy é muito ousada. Então, no entanto, você faz uma pesquisa com esse cara e ele fala sobre o desempenho sexual do brasileiro, vocês já viram? É um espetáculo. Quem fica se perguntando como é que é esse desempenho é a própria mulher casada com o sujeito.
tantas relações por semana, eles mentem. E lá, eles fazem o papel do bonzinho, nessa pesquisa qualitativa. Então, atacar a mulher, não, vai ver, chega em casa, dá uma pancada na mulher. Então, você não acha que é o político que conduz a campanha e não o marqueteiro? Sem dúvida. Esse foi, na minha opinião, o grande erro. Aliás, o marqueteiro é o feeling do político, é o político que tem esse sentimento de povo, né, e precisou realmente, eu acho que foi, tanto que cobrei isso, né? E aí a explicação foi essa, são assuntos de bastidores, mas é um fato que realmente eu aqui no Estado, que tinha um sentimento de mudança muito forte naquela eleição, onde foi setores para a rua no Brasil inteiro, que nunca tinha ido, nunca tinha colocado um adesivo no carro, então tinha esse sentimento. Então ficou, parece uma divisão dos estados produtores contra os estados que dependiam da produção dos outros estados. E ficou desassociado esse eleitor. E eu acho que faltou exatamente um trabalho mais forte ali. Agora, deputado, voltando a falar de 2018, mas agora no âmbito estadual, o senhor recentemente, ao jornal A Gazeta, o senhor disse que é cedo para falar em reeleição do governador Pedro Táxi. O ex-senador Antero, no blog dele, até criticou essa fala do senhor, disse como é possível. O Pedro Táxi é a maior liderança do PSDB no Estado, enfim, que o senhor deveria, de fato, endossar a possibilidade de uma reeleição. Explica bem essa... O Antero gosta de colocar uma gasolina em todo, já o conheço há muito tempo, é um amigo de longa data. O fato que eu acho que o grande erro que o Brasil está vivendo, um momento tão difícil de crise, de economia, um momento em que os governos precisam tomar atitudes impopulares, duras, pensando na próxima geração e não na próxima eleição, ficar discutindo 2018. Nós temos que fazer as 24 horas do dia ser 48 nesse período. Tem muita gente desempregada, tem muito setor que não está funcionando no Brasil inteiro. Está uma dúvida enorme de qual reforma de fato vai fazer o Brasil avançar. Tem muita gente colocando em dúvida as reformas principais que o Brasil discute há 20 anos e gente que tem aí uma notoriedade da população, respeito da população, dizendo que não pode fazer reforma da Previdência, que a Previdência não está quebrada. Quer dizer, você tem... Essa posição do senhor não tem a ver com o momento nada a ver. Eu sempre fui assim. Eu acho que você não pode discutir peru na Páscoa e nem ovo de Páscoa no Natal. É cada um na sua época. Nós estamos vivendo agora um momento de governar, não um momento de disputar a eleição. Quem quer discutir isso é a oposição. Quem quer colocar gasolina nisso é que não quer que o governo vá para a reeleição. Agora, deputado, eu não quero discutir isso, vou discutir isso em 2018. Deputado, as medidas duras a que o senhor se referiu não são necessariamente impopulares. Eu dou exemplos. Os prefeitos que fizeram ajustes fiscais foram reeleitos. Sim, exemplo, sem dúvida. O ACM Neto. Sem dúvida. Aqui em Mato Grosso, o França, aquele Cáceres. E os governadores que estão em melhor situação são os que fizeram. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Quem seguiu a lei de responsabilidade fiscal, e aliás a 241, que é a 55, que está demonizada aí, ela só foi colocada em votação para aqueles que não entenderam a lei de responsabilidade fiscal e não seguiram. Aí a 241 significa desenhar aquilo que já estava colocado. Era só seguir a lei de responsabilidade fiscal. Simples. A 241 veio para dizer, olha, você não seguiu a lei, então eu vou desenhar para você o que é que nós queremos. Não gaste mais do que recebe. Não gaste. E o que você tem dentro do âmbito da sua arrecadação é que você tem que priorizar, como a dona de casa faz. E os governadores que gastaram, Babu, esses estão sendo premiados com empréstimos do governo. Lógico. Ou com perdão de dívidas, enquanto os que fizeram o que deviam fazer ficam no prejuízo. Fica no prejuízo. Independente da questão da crise econômica, a crise política no governo Pedro Táxi é um fato. As operações Rêmora e Grão Vizir atingem o coração do governo Pedro Táxi e do PSDB. Como superar essa crise depois de denúncias de envolvimento em desvios de dinheiro da educação? Como é que se supera essa crise política? Eu acho que primeiro ter a prova cabal. O governador, quando soube da denúncia, quando houve a operação, imediatamente, e aliás tem que fazer justiça, o próprio secretário Permínio pediu o afastamento. Foi uma iniciativa do Permínio. Falou, olha, eu vou me afastar para não atrapalhar as investigações. Depois acabou desenrolando tudo isso. O governador Pedro Táxi, ele era falado, que participou, que fez isso, mas não aparece um documento. Eu vou esperar. O Brasil está com uma mania que nós vamos nos arrepender muito no futuro de condenar aquele que é lembrado o nome dele ou citado o nome dele. O direito à ampla defesa, a apresentação de provas, ou seja, eu repito a frase, o Brasil condena pelo que ouve sem H, pelo que escuta. Então é momento de ter muita paciência com isso, né? Muita calma com isso. O sistema brasileiro é apodrecido.
é a poder. Isso não significa que as pessoas não têm caráter, não significa que as pessoas não têm competência para resolver. A crise do governo, quem tem que resolver é o governo. O governo vai resolver, o Pedro Táxi tem competência para isso, ele precisa se reinventar nessas situações, já está fazendo, tomando algumas atitudes que já vai acontecer, né? Esse caso mesmo da Secretaria das Cidades e outras que precisa ocorrer, precisa melhorar isso e melhorar a sua comunicação, né? Ele já fez mais asfalto que o governo anterior inteiro com menos dinheiro. Com recursos obtidos em financiamentos do governo anterior, né? Mas e daí? E o dinheiro não é do governo anterior nem desse governo, o dinheiro é do Estado. Esse discurso, é do povo. Esse discurso aí não funciona, porque senão precisava de sucessores. Eu deixei 120 milhões na prefeitura de Sinop, deixei 7 milhões lá, mas e daí? Eu não fico me gabando por isso, dizendo, olha, eu deixei 7 milhões, não deixei nada. Eu fiz uma administração, deixei com superávit financeiro, orçamentário e patrimonial, o outro prefeito veio e vai fazer melhor, ótimo. O outro governador pegou o financiamento e não conseguiu utilizá-lo, vai ser utilizado agora. Ele vai deixar para outro numa situação dessa. O importante é executar. Se não executa, é incompetente. Se executa, é porque o dinheiro era do outro. Esse discurso não pode ter porque ele é político. E é isso que está atrapalhando as gestões brasileiras. Por isso que eu sou contra a reeleição. Por isso que hoje eu acho que tem que ter um mandato só, porque o Brasil não tem cultura para ter reeleição. Esse é o ponto. Porém, aqueles governos que acertam, você não reclama do governo de São Paulo na mesma frequência que veio reclamando de tudo quanto é lugar. Eu acho que alguns governos acertam e merecem. Por isso que é por meritocracia. Rodrigo. Politicamente, onde que o governo Pedro Táxi errou nesses primeiros 2 anos? Deixa eu dar, então, vou colocar uma questão concreta que está ligada à sua pergunta. Particularmente, eu acho que o governador só sairia ganhando se ele não interferisse em eleições municipais. É impensável, em alguns estados, o governador ter candidatos numa cidade, porque, terminada a eleição, o prefeito vai precisar do governador e vai procurá-lo. Então, isso. Esse não teria sido um erro? Mas houve um conflito disso, porque o governador assume e ele abre as portas para todos os prefeitos do estado, sendo da oposição da situação. A base do governo fala, poxa vida, mas agora você vai atender mais um adversário do que eu. Começou essa guerra, né? Porque veio um governo diferente. O Pedro Táxi tentou implantar isso, sendo realmente republicano no seu governo, tanto no ponto de vista de atender os adversários, e atendeu todos os deputados com emendas, liberando. Na minha cidade de Sinop tem obras que tem lá do meu adversário, que eu não sabia que estava lá, eu vi a placa do governo do estado, falei, eu não fui comunicado. Né? Mas ótimo, é assim que tem que funcionar, não pode ser diferente disso. Chega na campanha eleitoral, o governador Pedro Táxi deixou solto, o partido que resolveu, mas em Cuiabá, com a saída de Mauro Mendes, que aí ficou esse sentimento de que o Pedro Táxi queria um candidato, né? Que foi o caso de Cuiabá, mas numa desistência, faltando 16 horas para a convenção. De última hora. Foi uma indicação pessoal. Exatamente. Então, quando ele quis ter a candidatura, né, que aí o partido é claro abraço, o Wilson Santos é um grande quadro do partido, já foi prefeito e tudo, naquele momento houve uma certa guerra para isso, mas tem que se lembrar que antes disso o governador Pedro Táxi convidou o Emanuel Pereira para filiar ao PSDB, eu convidei, nós tivemos uma relação muito tranquila com todos eles, não tem problema nenhum. Na minha opinião, a partir de agora, e isso já é fato, ontem aconteceu em Poconé, a cidade vizinha. Aconteceu em Poconé, onde fomos lá e nós perdemos a eleição. A prefeita nossa perdeu a reeleição e quem ganhou foi o adversário. Subimos ao palanque com o prefeito, lançando obras novas e fazendo coisas novas. Então essa relação com o Pedro eu não vejo dificuldade. O Pedro realmente, ele até exagera às vezes. Para quê? Você criar o conflito. Um minuto para... Porque estamos terminando o programa. Primeiro um registro. Para que, então, ter candidatos em outras cidades, não só aqui em Cuiabá, se o prefeito eleito já se aproximou? E segundo, a pergunta do Rodrigo, que erros ele cometeu Você falou de um secretariado muito técnico e não político. Eu acho que ele apostou exatamente nisso, que a intenção era das melhores, colocou uma equipe extremamente técnica, a população gostava disso, a imprensa nacional elogiou muito essa atitude dele, né? Mas eu acho que a comunicação do governo houve essa falha e também faltou um pouco mais de política dentro dessa estrutura. A boa política de poder ter o atendimento um pouco mais formalizado dentro da política, a comunicação da política, o atendimento politizado e fazer as coisas destravarem. Nem sempre um técnico consegue fazer tudo destravar se não tiver esse acompanhamento político. O caso do VLT é emblemático para isso.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Terminamos aqui a entrevista com o deputado federal Nilson Leitão. Agradeço a Laís Lucatelli, ao Rodrigo Vargas, que fazem parte da equipe do site O Livre, que vem aí em janeiro. E agradeço, sobretudo, ao deputado pela franqueza com que respondeu a todas as perguntas, tratou de todos os assuntos. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, parabéns e sucesso aí ao programa, estarei sempre à disposição. Político tem que ser assim, sempre falando aquilo que a população quer ouvir, mas de forma franca. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Boa noite.